concordo com o Zinho. Estou muito assustado. Olha, eu tô orando aqui, torcendo para parar a chuva, que tá demais no Rio de Janeiro, mas é por isso que tá essa chuva, assim, ele tá concordando. Tá chovendo aí também, Zinho? O Lugano tá aí. O Lugano tá aí. O Lugano veio. Ele traiu paz pra ele. me ajudou. Vem mais, hein, Lugano, por favor. Agora, como é que fica o Mateuzinho nessa história, hein? Vocês, principalmente aí, jogadores. Né, é lógico, mas assim, eu fico imaginando de cabeça. Ele topa aceitar ir pro Bragantino? Ele já disse que não. Na primeira oferta, quando ela chegou numa possível troca com negociação do Léo Ortiz, ele, Mateuzinho, não quis aceitar o Bragantino. Aí aceitou o Corinthians. Aí vem, agora volta. Quero ouvir vocês dois. Tetra, começa aí, porque agora eu já não sei mais nem se ele prefere o Bragantino ou o Flamengo depois desse vai e vem. Não, foi falado aí já que, assim, pro atleta, você falou, e eu concordo com você, o cara é envolvido na negociação para o Bragantino, agora pro Corinthians. Então, assim, dos 3 laterais, ele é o que está nesse momento em terceiro. Por mais que o Tite dê uma entrevista, falou, não perca de vista, empresta para ele maturar, para ele melhorar, para ele ganhar experiência, só que o Wesley é mais novo que ele. Então quem tinha até que ganhar mais experiência seria o Wesley, né? Mas é uma opção, é claro que o Tite, o jeito do Tite, ele não vai falar que, não, realmente ele está no final da fila, pode emprestar e tudo, porque esses dois aqui, de repente, se puder trazer outro é melhor, né? Eu até acho que o Flamengo, nesse mochilão, poderia estar pensando num lateral direito, porque o Wesley é mais novinho, e o Varela ainda não encaixou. Pode encaixar agora com o Tite, tá dando mais moral pro Varela, tá dando mais condição de jogo, tá dando mais confiança. O cara, de repente, pode agora encaixar. Tem tudo para acontecer, né? Já se conhece ali, agora tem também De La Cruz, já tinha o Arrascaeta, enfim. O Matias Vinha que vem agora. Então assim, pro atleta, realmente ele chega com o pneu mais murcho. Vai ter que batalhar, é novo, é garoto. Vai correr atrás. Como eu falei, bola, eu acho que ele está aí nesse nível ali. Ele teve uma contusão, perdeu um espaço, vem a contratação do Varela, jogador de seleção, né, do Uruguai, e sobe o garoto que ganha moral, Wesley, ganha ritmo de jogo, né, com os treinadores anteriores, então ele perdeu espaço um pouco. Mas eu acho que ele não está muito atrás dos laterais que estão no Flamengo, mas ele volta com a moral mais em baixa, sem dúvida. Ele tem 23 anos, Lugano. O Wesley tem 20, né? É mais novo que ele. Eu fico imaginando, assim, você no lugar dele, o que você pensaria numa hora como essa? Assim, se reintegrar ao clube de onde você vem? O primeiro impacto é complicado, né? Você se sente desprestigiado. Mas o futebol é muito dinâmico. Daqui a 15, 20 dias ele pode ser titular absoluto do Flamengo. Até porque ele já demonstrou, teve grandes jogos pelo Flamengo, né? Quando ele machucou, ele estava jogando bem. Tá muito bem, então um futebol muito dinâmico. A primeira sensação, obviamente, é um pouco de desprestígio, né? De manoseio. Mas daqui a 15 dias, ele talvez esteja sendo figura do Flamengo, né? O futebol não dá para cravar nada, e muito menos um jogador que já tem experiência, já tem jogos de grande nível, já conhece a instituição, e o clube também conhece ele, né? Mas eu acho que a primeira coisa é a decepção. Hoje ele deve estar decepcionado. Hoje ele deve estar chateado. Hoje ele deve estar decepcionado. Que é aquela quebra o cidadão. E ele vai precisar de não sei se... Ainda mais se envolver de novo ele numa troca com o Léo Ortiz. Era isso que eu ia falar. Então, e não é impossível, hein? Porque o Bragantino voltou atrás da informação de hoje mais cedo. Letícia Marques e Caê Mota publicaram uma reportagem dando conta dos valores. A gente sabia que, quando o Flamengo mostrou interesse, o Bragantino subiu a pedida. Quem foi que falou? Foi Pascoal ou foi Lugano? Todas as vezes que Flamengo e Palmeiras vão atrás de algum jogador, o preço sobe. Então foi isso que aconteceu. De 10 milhões de euros para 12 milhões de euros. Aí o Flamengo falou, bom, desse jeito tá muito caro. Aí o Bragantino aceitou conversar de novo. A pedida tá caindo, segundo a reportagem dos amigos. Agora voltou para 10 milhões de euros. E o Mateuzinho voltou para o Flamengo. Era daí que você ia partir, né, Pascoal? Porque eu acho que já que tinha essa viabilidade, o Mateuzinho não topou o Bragantino. Mas eu vou falar aqui, se eu pudesse falar alguma coisa para o Mateuzinho... Uma boa para ele. Seria uma ótima, Mateuzinho. Uma boa para ele. Uma ótima, Mateuzinho. Você vai jogar Libertadores,
Estabilidade e tranquilidade. Vai jogar num clube muito organizado. Estável. Vai jogar com um treinador que gosta de jogadores ofensivos. Se eu pudesse falar alguma coisa para você... Pressão menor. Exatamente, Zinho. Se eu pudesse falar alguma coisa para você, eu falaria, topa essa parada. Se eu pudesse falar, se eu fosse empresário do Mateuzinho, se eu tivesse alguma ligação com ele, eu diria, topa essa parada. Você não tá... meu pai falava uma coisa para mim, às vezes você precisa dar uma ajeitada no corpo, não dar um passo para trás. Você ajeita o corpo, que é para você dar um passo mais longo, para começar uma caminhada nova, e eu acho que é isso que se propõe para ele. O Mateuzinho é bom jogador. Bom jogador. Bom jogador. Talvez estas exigências do Flamengo, no último momento a Corinthians, seja pensando nesta possível negociação, né? Outro caminho. Talvez o Mateuzinho também pensou melhor. Não, mas o Flamengo até cedeu em um dos quesitos, né? Que era de fixar um valor para a compra posterior. Nem isso o Flamengo tinha feito. Isso ele cedeu. O que pegou mesmo foi 20% de vitrine, que eu acho que aí entra onde o Zinho coloca, né? Se você não está pagando nada pelo empréstimo, por que você vai ganhar numa negociação futura? Mas o fato é, o Bragantino agora... Mas tem muito clube que paga taxa de vitrine no Brasil. É normal. No mundo é normal. Entre 10% e 20%. Geralmente essa taxa é entre 10% e 20%. O Corinthians já fez isso também. Normal, sim. Normal. Já emprestou os jogadores e já cobrou taxa de vitrine. O Corinthians também já fez isso. Tem alguma outra coisa essa história aí. Não é possível que, se Flamengo e Corinthians quisessem se pôr de acordo, não vai ser 20%, 10%, 15% que vai travar a negociação. Eu acho que tem algo por trás que até hoje não sabemos, né? Mas pode ter a ver com o Léo Ortiz. Que é um baita zagueiro. Eu acho, se não o melhor, entre os 3 melhores do Brasil, né? Na atualidade. Ozinho, então o Léo Ortiz agora de novo na mira do Flamengo, o Mateuzinho de volta, possivelmente tentando convencê-lo, né, a ser uma moeda de troca. O Caixinha começou o Campeonato Paulista jogando com 3 zagueiros, e aí o lateral ele fica mais ofensivo, que é uma característica que o Mateuzinho tem, de ser melhor ofensivamente. Para você, essa troca volta a ser possível? 10 milhões de euros ainda o Léo Ortiz, pensando nesse valor também. Eu acho que assim, principalmente para o Flamengo diminuir o valor a ser pago, né, incluindo o Mateuzinho, seria o ideal, né? Porque o Tite quer muito o atleta, o Léo Ortiz, que também acho baita de um zagueiro, apesar que eu não sei se ele chega já como titular, porque o Léo, né, tem jogado bem, fez gol na estreia, o Fabrício Bruno também está indo muito bem, é a dupla titular, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Assim, o Davi Luiz, que perdeu mais seu espaço, já é mais veterano, e o Pablo está machucado, está em recuperação. Então, assim, o Tite quer, porque, claro, é jogador de nível de seleção, mas vai brigar pela posição ali. Tem tudo para virar titular, sem dúvida. Mas como esses números vão baixando, e o Pascoal falou uma coisa fundamental, janela se fechando também, né? O Bragantino também, o jogador já demonstrou todo o interesse, né, de sair, de ir para o Flamengo, apesar que depois se reentregou, treinou, jogou, né, profissional, é um cara sério, mas o jogador já falou, quero ir, quer sair. E é uma oportunidade de ter um retorno financeiro muito bom também. É porque é uma empresa, né, uma SAF, e a gente sabe que tem um poder financeiro para discutir. Eu fico pensando... Pode reeditar a dupla do Bragantino. Então, mas eu fico pensando no quanto a dupla do Flamengo hoje está firmada como dupla titular. O ano é muito longo, né? A exigência do Flamengo também é muito grande. O Tite já levou o Léo Ortiz para a seleção, né? Já teve convocado. Convocado quando o Brasil tinha o Thiago Silva, o Marquinhos, o Militão, grandes zagueiros mundiais. Ele é um deles, né? Então acho que chega para o Flamengo para ser titular e até para fazer história, né? Talvez se compare a chegar a Rodrigo Caio de São Paulo ao Flamengo, acho que é um jogador que tem todo o perfil para fazer história, né? E se ele chegar ao Flamengo, o Flamengo fecha um elenco de novo de uma qualidade, de um nível europeu, né? De novo, para mim, o melhor da América disparado, né? E aí tem uma entrevista do Pedro Caixinha falando sobre a vontade do jogador. Só para a gente fechar esse assunto, acho que vale a gente ouvir o técnico do Bragantino. Bem, essas questões daquilo que tem a ver com o mercado, já falei no ano passado sobre isso, nós não o podemos controlar.
mas podemos definir aquilo que são algumas regras internas. Isso nós podemos. O Diego pode falar bem mais sobre isso, não é uma coisa que diga respeito a mim como treinador, obviamente acompanhando sempre e tendo esta abertura e esta comunicação sempre muito próxima, direta e diária e permanente com o Diego. Acompanhamos todo o processo, como já muito bem referiu, ele durante a primeira semana não treinou com a equipa, precisamente por isso é que hoje não estava em condições de ter mais tempo de jogo. No último jogo de preparação que os companheiros fizeram 40, ele tinha só 2 dias de treino, fez 20, mas o Léo é um jogador, como sabemos, muito importante para nós, muito importante para o projeto, muito importante para o clube, muito importante para os companheiros. As coisas estão resolvidas, as coisas estão definidas dentro daquilo que é a nossa definição em relação ao seguir em frente e que o Léo esteja connosco. Já, a mostra é que ele já fez parte do jogo de hoje, já está inscrito no Paulistão e já vai começar a ser uma opção certamente mais frequente daqui para a frente. Tá aí, ó, o Caixinha falando da pressão do jogador, né? Acho que a vontade dele tá pesando, porque ele deixou bem claro, desde o primeiro momento que o Flamengo chega com a proposta, que gostaria que a transferência fosse efetivada. Não, normal, ele já cumpriu um ciclo em Red Bull, um ciclo vitorioso, porque ele foi muito bem. No auge dele sofreu uma contusão importante e isso começa a mexer com a cabeça do jogador, né? Futebol são momentos, é hoje, amanhã não existe, essa é a realidade. Então ele deve estar pensando agora que o Flamengo é uma oportunidade única no continente, tanto salarial, de dinheiro, quanto de conquistar títulos, né? Porque eu acho que ele, até pelo menos antes da contusão, tinha nível para jogar em qualquer time da Europa, né? Mas obviamente que em Red Bull, neste caso, cumpriu um ciclo e seria até bom para ele, para o futebol brasileiro, recuperar um zagueiro desse nível jogando um time grande como o Flamengo, né? O Lugano, que jogou nessa posição, pode falar muito melhor que a gente. Né? Ele é um baita zagueiro. Um jogador que tem força, tem arranque, tem potência, boa estabilidade, um jogador que sobe bem. Ele tem todos os requisitos de um bom zagueiro. E ele é bom jogador. Ponto. Agora, o Flamengo, se conseguir se acertar financeiramente com Mas é caro, hein? Então, 10 milhões de euros. Se conseguisse acertar... Jogador de nível europeu, sim. 50 milhões de reais, hein? 28 anos, não vai mais para a Europa. Não, mas o nível dele, o nível esportivo dele é para estar na Europa. Sim. Não, o Flamengo quer dele é resultado dentro do campo, né? Não quer ser vender. Ele é bom demais. Ele é bom demais, excelente zagueiro, nível de seleção, sim. Eu estou falando assim... olhando a parte desportiva, sensacional contratação. Agora, investimento, é um jogador difícil ser vendido depois. Mas que Flamengo, os investimentos maiores que tem feito ultimamente, não é para ser revendido, é para dar resultado dentro do campo, né? Seja Arrascaeta, ou De La Cruz, mesmo Pedro, ou Gabigol. O Flamengo deve ser o único time, grana, o único time no Brasil, é bom ter grana, né? o único time no Brasil que ele compra não pensando em revender, sino no resultado esportivo, né? Sim. Até porque o resultado esportivo traz mais receita para ele que uma possível venda, né? E aí eu acho que entra uma outra coisa. Vocês estão anos, falando... acho que ele tá no... Salve nação rubro-negra, vamos para mais notícias do Flamengo. Corinthians e Flamengo tentam resolver de vez o impasse da transferência de Mateuzinho ainda nesta semana. O lateral direito foi emprestado ao Timão, assinou contrato até dezembro e já vem treinando no CT Joaquim Grava. Porém, a diretoria alvinegra ainda não assinou o documento por divergências com o clube rubro-negro. Todos os moldes já tinham sido negociados anteriormente, mas o presidente Augusto Melo não assinou e abriu nova negociação. O Corinthians quer deixar pré-definido o preço de compra do atleta antes de fechar a contratação. O Flamengo inicialmente faria o empréstimo sem essa opção, mas não irá se opor desde que considere que receberá um valor justo, visto que o rubro-negro só terá direito a 50% por dividir igualmente os direitos econômicos do lateral com o Londrina. A diretoria do Corinthians tem pressa para resolver a questão e deixá-lo à disposição do técnico Mano Menezes para o próximo jogo da equipe no Campeonato Paulista, nesta quarta-feira contra o Ituano, às 19h30, em Itu. E você, o que achou? Deixe seu like e seu comentário e inscreva-se para continuar recebendo notícias do Flamengo.